As Boas Novas, segundo Mateus, capítulo 19. Quando Jesus terminou de falar essas coisas, partiu da Galiléia e foi para as fronteiras da Judéia, do outro lado do Jordão. Também grandes multidões o seguiram, e ele as curou ali. Alguns fariseus se aproximaram dele, querendo pô-lo à prova, e perguntaram: É permitido que um homem se divorcie da sua esposa por qualquer motivo? Ele respondeu: Não leram que aquele que os criou no princípio os fez homem e mulher? E disse: Por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua esposa, e os dois serão uma só carne. De modo que não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus pôs sob o mesmo jugo, o homem não deve separar. Perguntaram-lhe: Então por que Moisés mandou que o homem desse a ela um certificado de divórcio e a mandasse embora? Ele lhes disse: Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés lhes fez a concessão de se divorciarem de suas esposas, mas não era assim no princípio. Eu lhes digo que quem se divorcia da sua esposa, a não ser por causa de imoralidade sexual, e se casa com outra, comete adultério. Os discípulos lhe disseram: Se essa é a situação entre o homem e sua esposa, não é aconselhável se casar. Ele lhes disse: Nem todos os homens dão lugar a essas palavras, mas somente os que têm o dom. Pois há eunucos que nasceram assim, há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Dê lugar a isso aquele que pode dar lugar a isso. Então alguns trouxeram a ele criancinhas, para que pusesse as mãos sobre elas e proferisse uma oração. Mas os discípulos os repreenderam. Jesus, porém, disse: Deixem as criancinhas e não tentem impedi-las de vir a mim, pois o reino dos céus pertence aos que são como elas. Ele pôs as mãos sobre elas e partiu dali. Então alguém se aproximou dele e perguntou: Instrutor, o que devo fazer de bom para ganhar a vida eterna? Ele lhe disse: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Bom só existe um. Porém, se você quer entrar na vida, obedeça sempre aos mandamentos. Ele lhe perguntou: Quais? Jesus disse: Não assassine, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho. Honre seu pai e sua mãe. Ame o seu próximo como a si mesmo. O jovem lhe disse: Tenho cumprido todos esses. O que me falta ainda? Jesus lhe disse: Se você quer ser perfeito, vá vender seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. E venha ser meu seguidor. Quando o jovem ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitas posses. Jesus disse então aos seus discípulos: Eu lhes digo a verdade. Será difícil para um rico entrar no reino dos céus. Eu lhes digo ainda: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quando os discípulos ouviram isso, ficaram muito espantados e disseram: Quem realmente pode ser salvo? Jesus olhou fixamente para eles e lhes disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Pedro respondeu: Veja, deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que haverá então para nós? Jesus lhes disse: Eu lhes garanto, na recriação, quando o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, vocês que me seguiram se sentarão em 12 tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Mas muitos que são primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Capítulo 20. Pois o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para o seu vinhedo. Depois de combinar com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os ao seu vinhedo. Por volta da 3ª hora, ao sair novamente, viu outros que estavam na praça principal sem trabalhar, e disse a eles: Vão vocês também ao vinhedo, e eu lhes darei o que for justo. De modo que eles foram. Ele saiu novamente por volta da 6ª hora e da 9ª hora,
e fez o mesmo. Finalmente, por volta da 11ª hora, ele saiu e encontrou outros parados ali, e lhes perguntou: por que ficaram aqui o dia todo sem trabalhar? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: vão também ao vinhedo. Quando anoiteceu, o dono do vinhedo disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes seu salário, começando com os últimos e terminando com os primeiros. Quando os homens da 11ª hora chegaram, cada um deles recebeu 1 denário. Então, quando os primeiros chegaram, concluíram que receberiam mais, mas eles também receberam o pagamento de 1 denário cada um. Após recebê-lo, começaram a reclamar contra o proprietário, e disseram: esses últimos homens trabalharam só 1 hora. Ainda assim, o Senhor os igualou a nós, que suportamos o fardo do dia e o calor intenso. Mas ele disse em resposta a um deles: amigo, não lhe faço nenhuma injustiça. Você não concordou comigo em 1 denário? Pegue o que é seu e vá. Eu quero dar a esse último o mesmo que a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com as minhas próprias coisas? Ou você ficou com inveja porque eu fui bom com eles? Desse modo, os últimos serão primeiros e os primeiros últimos. Ao subir para Jerusalém, Jesus chamou os 12 discípulos à parte e lhes disse, na estrada: escutem, estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão a homens das nações, para que zombem dele, o açoitem e o matem na estaca. E no terceiro dia ele será levantado. Aproximou-se dele então a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e curvando-se diante dele, pediu-lhe algo. Ele lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: declare que estes 2 filhos meus se sentarão, um à sua direita e outro à sua esquerda no seu reino. Jesus disse em resposta: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Disseram-lhe: podemos. Ele lhes disse: de fato, vocês beberão o meu cálice, mas sentar-se à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem o meu Pai os preparou. Quando os outros 10 souberam disso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Mas Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações dominam sobre elas e que os grandes homens exercem autoridade sobre elas. Não deve ser assim entre vocês, mas quem quiser se tornar grande entre vocês tem de ser o seu servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês tem de ser o seu escravo. Assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em troca de muitos. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão o seguiu. Então, 2 cegos sentados à beira da estrada ouviram que Jesus estava passando por ali e gritaram: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Mas a multidão os censurou, mandando que ficassem calados. Contudo, gritaram ainda mais alto, dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Então Jesus parou, chamou-os e perguntou: o que vocês querem que eu faça por vocês? Responderam-lhe: Senhor, faça com que os nossos olhos se abram. Jesus teve pena e tocou nos olhos deles, e eles recuperaram imediatamente a visão e o seguiram.